Good morning, guys! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então vamos lá? Vamos continuar as nossas aulas. Aqui agora a gente vai dar uma parada com os pronomes. E agora a gente está trabalhando com tempos verbais. Vamos trabalhar 3 tempos verbais no decorrer das próximas aulas. Essa nossa aula de número 6 vai ser sobre Simple Present Tense, o tempo verbal mais comum, mais utilizado em textos. O segundo tempo verbal que a gente vai trabalhar, Simple Past Tense, talvez um dos, está entre os mais também trabalhados em interpretação textual, por conta das suas regras de verbos regulares e irregulares. E por último a gente vai trabalhar o mais suave, que é o Simple Future, para a gente poder fazer planos e previsões para o futuro. Então a gente vai trabalhar uma linha do tempo de presente, passado e depois futuro. Tranquilo? A gente não pode começar sem relembrar dos nossos personal pronouns, ou mais conhecidos como subject pronouns, e a gente lembra que toda vez eles estão presentes para eles poderem agir, para eles serem os sujeitos das frases. Então aqui, se você percebeu, eu sublinhei o meu verbo, é o verbo work. Se você conhece esse verbo aí, você sabe que ele significa trabalhar. E aqui a gente tem uma expressão, I work hard. Quer dizer que eu trabalho muito, trabalho demais. Ou então, we work hard. Quer dizer que a gente trabalha muito, trabalhamos demais. Então a gente trabalha pesado, trabalha firme. Então a gente tem essa frase aqui. Professor, para que a gente tem essa frase? Para a gente entender que quando a gente estiver trabalhando em Simple Present Tense, nós estamos falando de ações que acontecem. Pode ser de conhecimento geral, pode ser um fato, pode ser uma rotina, pode ser algo que você faz aí no seu dia a dia. Então, ou pode até mesmo ser uma verdade universal. A gente vai trabalhar com a forma verbal simples. Como assim simples, professor? Sem nenhuma alteração. O verbo vai estar do jeito que você encontra ele no dicionário, do mesmo jeitinho, sem alteração e sem acréscimo nenhum. Mas isso, professor, vai mudar? Pode ter certeza que vai mudar, meu amigo, minha amiga, vai mudar sim. Muito? Não, não muito. Apenas acréscimos é o que a gente vai ver nessa aula. É o que a gente está vendo. Então, olha, a gente tem uma frase, eu posso pegar qualquer subject pronoun e eu vou falar aqui, nós, we work hard. E a minha frase vai permanecer a mesma. Professor, se eu escrever a mesma frase embaixo, vai ficar também a mesma coisa? Vai ficar a mesma coisa. E a de baixo também. Então, o que vai mudar, professor? O que vai mudar? Bom, a gente vai ter que tirar essa frase daqui. E agora a gente vai focar nas terceiras pessoas do singular. Notem que a gente está falando de frases afirmativas. Todas elas são afirmações. A gente não tem pergunta, a gente não tem negação nesse tipo de conteúdo. Tranquilo? Então vamos pegar os nossos cri-cris. Vamos pegar as pessoinhas que dão trabalho para a gente, que são as terceiras. Toda vez que tiver terceira pessoa envolvida, vai por mim, vai dar trabalho. Olha aqui, a gente tem o she, a gente tem o he e a gente tem o it. Então a gente tem as terceiras pessoas. Professor, mas o que tem elas? O que vai mudar? Bom, eu posso falar a frase nós trabalhamos muito. Mas, se eu quiser falar que a minha prima, a Ana, ou seja, she, que ela trabalha muito, a minha frase já não vai poder ser a mesma. Ela vai ganhar um acréscimo. Professor, que acréscimo é esse que eu não vi? Olha ele aqui. Um S, professor. Só um S? Isso mesmo. A gente vai acrescentar um S. Professor, esse S é de plural? Não, não confunda o S de quantitativo, o S de plural, com o S de terceira pessoa. Para que ele está aqui então, professor? Apenas para falar que essa frase, ela é de uma terceira pessoa. Apenas isso. Ela só quer mencionar, ela só quer deixar explícito que essa frase ela se refere a uma terceira pessoa do singular. Nada mais que isso, é o diferencial. Professor, se eu pegar a frase he works hard, também está correta? Corretíssima. He não é terceira pessoa? She também não é terceira pessoa? Então vamos ver o que a gente aprendeu até então. Nós aprendemos que as terceiras pessoas, quando a gente está falando sobre presente, ações, rotinas, fatos, a gente vai mudar o verbo, a gente vai alterar o verbo, acrescentando esse S aonde?
nas frases que contenham terceira pessoa. Então, eu posso montar outras frases aqui que o meu verbo ele vai permanecer normal em todas as frases que eu montar aqui. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Mas, quando eu estiver falando de uma frase, quando eu ler uma frase, um enunciado dentro de um texto, e essa frase estiver no simple present, quer dizer, estiver falando no presente, e ela estiver falando dela, ou dele, ou dela, ou dele, para coisas, objetos, animais, a gente vai ter um acréscimo. Então é isso que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo que esse S ele não é plural, mas ele serve para poder deixar a frase gramaticalmente correta, sabendo que estamos falando de terceiras pessoas. Então, o último exemplo aqui, a gente tem it. Serve? Serve também. Olha, as terceiras pessoas, todas elas, o S apareceu dentro do verbo. Nas demais, se você for montar aí na sua casa, escrever várias frases no Simple Present Tense, você não vai precisar adicionar esse S. Certinho? Tá tranquilo? Então vamos lá. A gente tem a forma negativa e a gente tem a forma interrogativa. Simples, bizu mais básico de todos. Tá vendo essa palavrinha aqui? A gente vai usar ela. Agora ela vai ser o nosso não. Tá vendo essa aqui? Ela vai servir para a gente fazer perguntas. Olha essa frase. Qualquer uma dessas aqui. Olha como eu vou montar uma pergunta com essa frase aqui, usando o meu auxiliar. Note que a frase ela é igual. Ela é igual, exceto por um detalhe. Primeiro, ela tem o auxiliar does, e eu vou falar, does he work hard? Eu estou perguntando, ele trabalha muito, ele trabalha mesmo para valer? E o que a gente tem diferente? A gente não pode deixar a frase desse jeito, a gente precisa de um auxiliar. E esse auxiliar ele vai estar aqui justamente para falar, olha, isso aqui é uma pergunta, né? Isso aqui é uma pergunta, e essa pergunta ela precisa de um auxiliar, certo? Da mesma forma que ela precisa de uma interrogação. Então a gente tem aqui duas coisas que precisam andar juntas, é o auxiliar e o ponto de interrogação para montar frases interrogativas. E o doesn't, professor, para que serve? Esse doesn't aqui é o seu não, é o seu não de terceira pessoa. Tem só ele? Não, não tenho só ele. Eu tenho também o don't, que é muito conhecido. Então, eu vou usar o meu doesn't para as terceiras pessoas do singular, enquanto eu uso o don't para as demais pessoas. Olha aqui o exemplo da frase. She doesn't quer dizer que ela não trabalha muito. E se eu quiser montar uma frase que não seja de terceira pessoa, eu já não vou usar mais o doesn't. Eu vou usar o don't. Por exemplo, I don't work. I don't work hard. Então, eu estou falando aqui que eu não trabalho muito. Quer dizer que eu troquei os nãos. Por quê? Porque o não de terceira pessoa é diferente das demais. Professor, e se eu quiser fazer uma última perguntinha aqui, que não seja sobre terceira pessoa? Eu vou usar o do. Grave esses auxiliares, tá? Porque eles são extremamente necessários. Olha o que aconteceu, a gente colocou um auxiliar porque, como eu falei para vocês, a gente não pode deixar igual ao português. Você trabalha muito e deixa do jeito que está e coloca só um ponto de interrogação. Não pode. Aqui a gente tem que colocar um auxiliar para falar que essa frase é uma frase interrogativa. Tá tranquilo? Então, a gente lembra que, para as demais pessoas, auxiliar de pergunta do. Para as terceiras pessoas, o auxiliar de pergunta vai ser doesn't, ou então does,
certinho. Olha o does aqui para fazer uma pergunta na terceira e olha o do aqui para fazer uma pergunta para as demais pessoas. Tá tranquilo? Qualquer coisa, pausa o vídeo, dá uma olhadinha, anota, monta frases, que aí você consegue dominar Simple Present Tense de letra, certo? Obrigado, pessoal, e até a próxima.